Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma EBD na TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais material escrito sobre a lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Meu telefone 99951520454. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas adulto da CPAD, com o tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor". Nós estamos estudando aí o Evangelho de João. Neste trimestre nós temos como comentarista da CPAD o pastor Elianai Cabral, que é pastor presidente ali em Brasília, Distrito Federal. Já estudamos na lição 1, o Verbo que se tornou em carne, na lição 2, o novo nascimento, e hoje vamos estudar a lição 3, a verdadeira adoração. Estamos vivendo uma época difícil em que as pessoas acham que adorar a Deus é cantar, né? E não é bem isso. Louvor é uma coisa, adoração é outra coisa. Para louvar nós precisamos aí de um conjunto tocando, né? Motivação, e nós louvamos dizendo os feitos, né, de Deus. A adoração, nós não precisamos de música, não precisamos de ninguém, da participação de ninguém. A adoração é entre nós e Deus. Nós temos o Espírito Santo morando em nós. Então nós nos ligamos diretamente com Deus. Por isso, em espírito e em verdade. Então na adoração tem a participação do Espírito Santo que nos liga diretamente a Deus. A adoração sempre tem a ver com sacrifício. Como está em Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, é quando nós oferecemos a Deus a nossa própria vida. Nós entregamos a Deus tudo o que temos, o que somos. Então, é um sacrifício vivo. Entregamos nossa vida, nosso tempo, tudo. É santo porque estamos em comunhão com o Espírito Santo, estamos lutando e vencendo o pecado. E esse é um sacrifício agradável a Deus. Veja que nós tomamos a atitude, desejamos adorar a Deus. Então é um culto racional. Nesta lição veremos os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o encontro em Samaria e duas preciosas lições. Subtópico 1, a necessidade de passar em Samaria. Subtópico 2, a necessidade do ser humano. Subtópico 3, o lugar de adoração a Deus. Tópico 2, o ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Subtópico 1, a adoração. Subtópico 2, Jesus e a verdadeira adoração. Tópico 3, a adoração bíblica. Subtópico 1, o conceito bíblico de adoração. Subtópico 2, adoração como ato de rendição a Deus. Subtópico 3, adoração como ato de serviço a Deus. Subtópico 4, uma experiência interior de adoração. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz: Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não é um ser humano, não é uma imagem. Deus é Espírito, letra maiúscula. Então, se nós vamos adorar a Deus, que é Espírito, nós temos que adorá-lo em Espírito. Só pode adorar a Deus quem é nascido de novo, quem tem o Espírito Santo. Porque só existe a possibilidade de adorar a Deus em espírito, ou seja, o nosso espírito, com letra minúscula, está ligado ao Espírito Santo, com letra maiúscula. E aí então nós nos ligamos a Deus, temos íntima comunhão com Deus nesta adoração. Então nós nos ligamos através do Espírito Santo e em verdade. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Então só é possível adorar a Deus quem é nascido de novo, quem se converteu, quem tem Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor e recebeu que o Espírito Santo mora em nós,
Então, essas duas coisas aí são necessárias para haver a adoração. Salvação através de Jesus Cristo e o Espírito Santo que vem morar em nós. Verdade prática. Adorar significa viver em total rendição a Deus, entregando-nos plenamente a Ele. Então veja, total rendição. Na adoração, nós nos entregamos totalmente a Deus. Confiamos totalmente em Deus, a nossa vida, nosso futuro, tudo que temos e que somos. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 5 a 7, versículo 9, versículo 10, versículos de 19 a 24. Vamos ler. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e que é o que diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Veja que é muito importante nós detectarmos aí que neste episódio bíblico o verdadeiro sentido aí é a adoração. A palavra adorar aparece aí 10 vezes. A palavra aí é proskineo. Então, é a adoração. Então, 10 vezes nós vamos ver essa mesma palavra. Eu estou colocando para você aí um mapa para você localizar aí, né? Sicar, Samaria, você entender direitinho, aí se localizar direitinho onde aconteceu isso. Samaria era a capital de Israel do Norte, onde moravam os samaritanos. Quem são os samaritanos? Veja bem, quando a Síria invadiu Israel, a parte norte, levou-os cativos para a Síria, né? A capital era Nínive. E toda aquela região ali, eles foram espalhados por ali e por toda parte. Então alguns conseguiram retornar muito tempo depois, mas estavam misturados com outros povos. E também os assírios pegaram vários outros povos e colocaram no lugar deles ali em Israel, na parte norte. Então era uma mistura de gente que não tinha mais judeu legítimo, só judeu mesmo, misturado com judeu. Mas agora era judeu misturado com outros povos, então chamados samaritanos. Os judeus da parte sul, território de Judá, eles foram levados para a Babilônia. Depois retornaram, mas eram judeus legítimos. Então, veja bem, eles adoravam a Deus no templo em Jerusalém. Já os samaritanos, para não deixar o povo sair de lá e vir para Jerusalém adorar a Deus, o que eles fizeram? Fizeram um templo lá no Monte Gerizim, para que todos pudessem adorar a Deus ali e não fossem para Jerusalém. Mas, ao mesmo tempo, eles adoravam a Deus e adoravam outros deuses. Então, nesta cidade de Sicar, tinha um poço que foi feito por Jacó. E Jacó deu esse poço para seu filho José. Então chamava Fonte de Jacó. Veja que Jesus, como todos os outros judeus, deveria ter passado por Decápolis para ir para Galileia. Mas era uma volta grande. Os judeus faziam isso porque eles não queriam ter contato com os samaritanos, porque era um povo misturado com outras nações.
Mas Jesus seguiu o caminho mais próximo, né? Mais rápido para chegar à Galileia. E ali nós vemos que Jesus, na verdade, queria ter um encontro com aquela mulher. Aquela mulher samaritana, muito provavelmente, ela teve um problema. Ela se casou e aí, dentro da lei, a mulher que se casava e na primeira noite o marido descobrisse que ela não era mais virgem, ele poderia lhe dar carta de divórcio. É a isto que Jesus se referiu quando falou que na lei de Moisés, né, está dizendo, então que pode ter divórcio, mas só nesse caso. O homem se casava com a mulher, ela não era mais virgem, então ele lhe dava a carta de divórcio, porque se não lhe desse a carta de divórcio, ela poderia ser apedrejada até a morte. Então ele dava a carta de divórcio e ela ia casar com outro. Então parece que ela casou com 5 homens e todos eles lhe deram carta de divórcio, não quiseram ficar com ela porque ela não era mais virgem. Agora o que ela fez? Ela se juntou com um homem, não se casou e foi então nessa época que Jesus esteve ali conversando com ela. Então Jesus se assentou ali à beira daquele poço, que ele estava cansado da viagem e também estava com sede. A mulher samaritana chegou para beber água. Era uma hora imprópria para ela pegar água. Hora sexta é meio-dia, é a hora do sol mais quente, ninguém ia pegar água nessa hora. Ou se pegava água de manhã cedo, ou se pegava água à tardinha, quando o sol não estava mais quente. Mas aquela mulher, muito provavelmente, ela era muito mal falada por todos, porque ela teve já 5 maridos e vivia com outro homem agora e nem era casada. Então ela tinha que ir lá numa hora que as outras mulheres não estivessem ali pegando água, para não escutar coisa que ela não queria escutar. Então vemos que era uma mulher que sofria muito por causa da situação dela. E Jesus ama quem passa por isso, quem é perseguido, quem é humilhado. Jesus ama esse tipo de pessoa. Agora nós vemos que essa mulher temia a Deus, porque nós notamos pela conversa dela. Ela fala de adoração, reconhece Jesus como profeta. E nós vamos ver que, apesar dela ser samaritana e tentar cortar a conversa por causa da inimizade entre os judeus e os samaritanos, ela conversa normalmente com Jesus até que ela esquece de fazer aquilo que ela foi fazer ali na beira do poço. Ela foi pegar água, ela esqueceu da água e foi correndo para a cidade. Olha só, uma legítima evangelista, né? Correu para a cidade para falar sobre Jesus com seu povo. E eles então correram até Jesus, pediram para Jesus ficar ali, e Jesus ficou ali 2 dias com eles. Veja que aquela mulher tinha esperança no Messias. Ela disse que o Messias, quando vier, nos anunciará todas as coisas. E até disse Jesus, né, o Cristo, o Messias. Então era uma mulher que tinha esperança na vinda de Jesus. Então veja que toda uma cidade foi evangelizada através dessa mulher, que não aparece nem o nome dela na Bíblia. Então Jesus lhe fala da água da vida, né? Lhe fala sobre o Espírito Santo que Jesus concede àqueles que creem nele, e ela estava entendendo outro tipo de água, a água que estava dentro do poço, a água natural, né? A água material. Mas durante a lição vamos ver mais detalhes então dentro desse episódio. Agora é muito importante notar que Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O problema é que não está encontrando, né? Então tem muita gente dizendo que adora a Deus porque está cantando ali e tal, se emociona, né? Aí é coisa sentimental, não é espiritual. Introdução. O ser humano sente uma necessidade intrínseca de Deus. Com a leitura da passagem de João 4, essa carência espiritual torna-se evidente. Neste contexto, também se revela a importância de uma autêntica adoração que surge de uma experiência profunda com Jesus Cristo. Por este motivo, a adoração cristã é o tema central desta lição. A partir do diálogo entre Jesus e a mulher samaritana, podemos extrair ensinamentos valiosos sobre a adoração.
Então vamos ver aí mais detalhes sobre o tema adoração. É importantíssimo notar então que a palavra adoração então aparece 10 vezes aí e é muito importante nós entendermos. Jesus está dizendo bem claro que o Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Então Deus está procurando os verdadeiros, legítimos adoradores. Aqueles que têm comunhão, que têm intimidade com Deus. Então aqueles que sabem que são amados por Deus e correspondem a esse amor. E a nossa vida de adoradores, de adoração a Deus, envolve muitos aspectos, né? Não é só ali na hora da oração, mas também uma vida de santificação, de dedicação a Deus e fazendo a obra de Deus. Então, aquele que está sempre orando, jejuando, estudando e meditando na Bíblia e evangelizando. Tópico 1. O encontro em Samaria e 2 preciosas lições. Subtópico 1. A necessidade de passar em Samaria. Em João 4,4 é informado que era-lhe necessário passar por Samaria. O Senhor deixava a Judeia em direção à Galileia e para tal teria de atravessar por Samaria. Apesar de evitar entrar nesta cidade devido à tensão racial entre judeus e samaritanos, havia uma missão ainda mais urgente: o encontro com a mulher samaritana em Sicar, junto à fonte de Jacó, como está nos versículos 6 e 7. Durante essa conversa, Jesus abordou o assunto sobre o local adequado para adorar a Deus. Seria em Samaria ou em Jerusalém? Nesse diálogo, Nosso Senhor ensinou 2 importantes lições. Então, quando a Bíblia diz era necessário então passar por Samaria, porque havia uma pessoa ali que precisava muito de ter um encontro com Jesus Cristo. Muito provavelmente essa mulher, por várias vezes, orou, pedindo a Deus para falar com ela. Então, Jesus estava saindo da Judéia, região de Jerusalém, indo para Galileia, lá na região de Nazaré. Então, para sair da Judéia, você vê no mapa aí, parte de baixo ali, para ir até a parte norte lá de Israel. Ele passaria, então, por Samaria. Ele tinha uma estrada passando por ali. Mas ele não queria passar dentro da cidade, porque havia uma divisão, uma inimizade muito grande entre os judeus e os samaritanos. Então, ele passa ali, perto de Samaria, mas não entra na cidade. E Sicar era um local pertinho de Samaria, mas não estava dentro da cidade de Samaria. Então era uma espécie de vila, pertencia a Samaria, mas não ficava dentro da cidade. Então esse local aí é bem pertinho, daquele lugar que nós conhecemos como Siquém, onde tem lá hoje um sítio arqueológico com o nome de Tel Balata. E é interessante que o nome Sicar significa falsidade. E veja que a mulher ficou na dúvida. Olha, aqui o nosso povo diz que para adorar a Deus nós devemos adorar a Deus aqui. Foi construído aqui um templo para nós adorarmos a Deus aqui. Aí vocês, judeus, dizem que é lá em Jerusalém que se deve adorar a Deus. E Jesus desmancha os 2 lugares. Diz que, olha, chegou a hora em que não é nem aqui e nem em Jerusalém. Por quê? A partir da vinda de Jesus Cristo, nós recebemos o Espírito Santo. Então nós nos tornamos templo do Espírito Santo. Onde nós vamos adorar a Deus agora? No templo que somos nós mesmos. Então o Espírito Santo mora em nós. Nós adoramos a Deus qualquer hora que nós quisermos, em qualquer lugar que nós estivermos, sem necessidade de ninguém nem de nada para adorar a Deus. Cada um de nós é um templo do Espírito Santo. Então, aquele templo lá dos samaritanos perdeu o motivo de existir e o templo em Jerusalém também perdeu o motivo de existir. Mesmo porque naquele templo em Jerusalém não tinha mais a Arca da Aliança lá. Tópico 1, subtópico 2, a necessidade do ser humano. O encontro entre Jesus e a mulher samaritana não foi um simples acaso. Ele encontrava-se sentado à beira da fonte de Jacó,
na hora sexta, durante o calor do meio-dia. A mulher samaritana dirigiu-se à fonte para recolher água, momento em que se cruzou com Jesus e ouviu um pedido do amado mestre: dá-me de beber, versículo 7. Em resposta ao pedido de Jesus, ela iniciou uma conversa com o divino mestre, até que este lhe propôs uma água que se tornará nela uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, versículo 14. O que Nosso Senhor ofereceu à mulher samaritana era um tipo de água capaz de transformar toda a sua existência. Aqui encontramos a primeira valiosa lição: toda pessoa necessita de Deus e por isso devemos aproveitar cada oportunidade para partilhar essa água da vida. Então cremos que não foi por acaso que Jesus parou ali, mandou os discípulos para a cidade e ele ficou sozinho ali. Então ele sabia que aquela mulher estaria ali. Aquela mulher necessitava de um encontro com Jesus. Então, como já dissemos, era meio-dia, a hora do calor, né? Ninguém pegava água essa hora. Essa mulher ia ali exatamente por causa disso. Como não tinha ninguém, ninguém poderia falar mal dela, ninguém poderia humilhá-la, então ela ia nesta hora pegar água. Foi a hora que Jesus escolheu para estar ali, para ter o encontro com ela. Veja que a abordagem de Jesus para evangelizar aquela mulher foi lhe pedir uma coisa, lhe pediu água. E ali a conversa começou. Ela começa falando sobre a inimizade entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus nem presta atenção, faz de conta que nem ouviu e continua o diálogo. Então ele diz: se você soubesse com quem você está falando, você é que pediria água e eu te daria água viva. Então a fonte, né, que nasce dentro daquele que conhece Jesus. É evidente que Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Todo aquele que ouve o Evangelho e crê, então, ele, a partir daí, ele recebe o Espírito Santo. E é uma fonte que jorra agora, lá de cima do Pai, lá de cima de Jesus Cristo, né? Então, o Espírito Santo está aqui dentro e tem uma fonte. Não seca nunca essa fonte. Porque quanto mais você se entrega a Deus, mais você recebe. Quanto mais você dá para os outros, você ministra aos outros, mais você recebe. É assim que funciona. Essa é a prosperidade de Deus. Quanto mais você recebe e passa para frente, mais você receberá. Por isso nós temos o dever, a necessidade de pregar às pessoas e de ministrar a elas cura, a libertação, batismo com o Espírito Santo, dons do Espírito Santo. É o que eu procuro fazer. Toda parte onde eu vou ministrar. Eu ministro também, além da palavra de Deus, também curas, libertação, batismo com o Espírito Santo e o principal, salvação de almas. Mesmo sendo um trabalho de escola bíblica dominical. Todas as pessoas necessitam de Deus, precisam ouvir o Evangelho. Tópico 1, subtópico 3, o lugar de adoração a Deus. Dando seguimento à conversa com Jesus, a mulher samaritana questiona-o sobre onde deveria ocorrer a verdadeira adoração, se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Neste diálogo, a samaritana procura entender o local apropriado para adorar a Deus. Em resposta à sua indagação, Nosso Senhor revela uma nova forma de culto. Esta adoração não seria exclusiva dos judeus, nem dos samaritanos. Na realidade, o verdadeiro culto dirigido a Deus deve ser feito ao Pai em espírito e em verdade. Versículos 23 e 24. Aqui encontramos uma segunda lição valiosa. O autêntico culto de adoração a Deus, que satisfaz as necessidades humanas, não se limita a um lugar específico, mas reside no mais profundo do ser humano, em espírito e em verdade. Então, lugar de adoração. Tem gente aí que vai para um monte, tem gente que vai a uma igreja, tem gente que vai a um retiro e tal. Mas a adoração a Deus independe de local. Olha o que Jesus disse para nós. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto e ele te recompensará publicamente.
Então o conselho de Jesus para nós é: entra no teu quarto. Ali é o local onde você vai prestar um legítimo culto a Deus, onde você vai realmente adorar a Deus. Porque para adorar a Deus você não precisa de música, você não precisa da participação de ninguém. O Espírito Santo está em nós e nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Então somos convertidos. O que é necessário? Sermos salvos em Jesus Cristo, aí é verdade, e o Espírito Santo mora em nós. É o Espírito Santo que nos liga a Deus. Então, temos tudo o que é necessário para adorarmos a Deus. Não precisamos de participação de ninguém nem de nada. Não é no templo construído em Gerizim pelos samaritanos e nem no templo construído pelos judeus em Jerusalém. Então, a partir do momento que Jesus vem, mudou-se totalmente esse tipo de adoração. Agora, cada um de nós é templo, morada do Espírito Santo. Tópico 2. O ensino de Jesus a respeito da verdadeira adoração. Subtópico 1. A adoração. Ao afirmar que ofereceria a água viva aos que têm sede, Jesus referia-se a uma evidência espiritual que se daria no interior de cada indivíduo. A água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João 4,14. Assim, à luz das suas palavras neste capítulo, a verdadeira adoração a Deus não está mais ligada a um local específico, como Jerusalém ou Samaria. A presença de Deus já não se restringe a uma determinada geografia, mas está presente em todos os lugares onde existam adoradores sinceros. Mais do que uma adoração formal e ritualística, a autêntica adoração possui essencialmente um caráter espiritual. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade, como está em João 4,24. Então aqui quase que como uma repetição, do que já foi falado, já foi estudado. Então veja que Jesus está falando de uma fonte que salta para a vida eterna. Então é um enchimento contínuo. A nossa vida de intimidade com o Espírito Santo, nós vamos todos os dias, levantarmos de madrugada, vamos orar, principalmente orar em línguas, porque essa fonte precisa ser mantida. Então, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa contínua. Não é ser cheio uma vez e parar. Lá no Antigo Testamento é que era assim. A pessoa era cheia, aí o Espírito Santo ia embora, pronto. No Novo Testamento, não. O Espírito Santo vem morar em nós. Então, nós temos que manter sempre essa fonte jorrando água. Nós vamos ministrar, mas vamos recebendo. Vamos recebendo, vamos passando. Vamos recebendo e vamos passando. É assim que funciona. Então essa fonte nunca para de jorrar, porque ela vem de Deus, vem do Espírito Santo. Não tem fim. Quanto mais usamos, mais nós recebemos. Então a adoração não está ligada a um local. E devemos ser maduros espiritualmente para entendermos isso. Não é porque nós vamos a um local ali que vamos adorar melhor do que aquele que está adorando a Deus no seu quarto. Muito pelo contrário. Aquele que está no seu quarto adorando a Deus, adora muito melhor, porque não tem ninguém para atrapalhá-lo. É só ele e Deus. Triste daquele cristão que não tem essa comunhão, esse horário, esse altar, onde ele mantém comunhão com Deus. Subtópico 2, Jesus e a verdadeira adoração. Ao questionar Jesus sobre o local da adoração, João 4, 20 e 21, a mulher samaritana teve uma revelação que lhe permitiu entender os ensinamentos de Jesus sobre a verdadeira adoração. O Senhor Jesus é, por si só, a base para esta adoração genuína, João 4, 21. É pertinente ilustrar esta verdade ao lembrarmos do Calvário e do sepulcro vazio, onde após sua morte, a obra realizada se tornou a razão fundamental para a adoração de todos os cristãos. Embora os locais físicos do Calvário e do sepulcro vazio possam não ter grande significado por si mesmos, a lembrança da obra realizada nestes lugares ultrapassa qualquer noção geográfica. O impacto dessa obra abrange todos, não importando o lugar de onde se encontrem.
Sempre que participamos da ceia do Senhor, esta memória permanece viva em nós, independentemente da nossa localização. 1 Coríntios 11, 23 a 25, 15, 3 e 4. Adorar a Deus só é possível ao crente que nasceu de novo. Então ele ouviu o Evangelho, creu, recebeu o Espírito Santo. Então a partir daí é filho de Deus. Então a partir daí ele pode adorar a Deus em espírito e em verdade. Por quê? Para adorar a Deus do jeito que Deus deseja, primeiro tem que ser nascido de novo, tem que ter se convertido. Tem que ter ouvido a pregação do Evangelho, falando a respeito da obra salvífica de Jesus Cristo. Então estamos em comunhão com Jesus Cristo, estamos salvos. E é preciso que o Espírito Santo esteja em nós, porque Deus é Espírito. Então temos que adorá-lo em Espírito. Só através do Espírito Santo. Quem é que tem o Espírito Santo? Só quem é salvo, só quem nasceu de novo. Então na legítima adoração, nós temos comunhão com Jesus Cristo, temos comunhão com o Espírito Santo, então podemos prestar um legítimo culto a Deus. Então, quando nos dedicamos a adorar a Deus, olha só, nós estamos em sintonia com a palavra de Deus, estamos em sintonia com o nosso Salvador Jesus Cristo, e estamos em sintonia, ou seja, em intimidade com o Espírito Santo, que nos conduz a Deus, que nos conduz a esta verdadeira adoração. Então é preciso manter esta comunhão, tanto com Jesus Cristo, nosso Salvador, quanto com o Espírito Santo que mora em nós. Lembre-se sempre, nós, cada um de nós somos templo do Espírito Santo. Cada um de nós temos o Espírito Santo morando em nós. Veja 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Veja 2 Coríntios 6,16. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Tópico 3. A adoração bíblica. Subtópico 1. O conceito bíblico de adoração. Na língua hebraica existe uma expressão chamada istawá, que transmite a ideia de manifestar um temor reverente, admiração e respeito característicos da adoração. Já na língua grega, duas palavras são utilizadas para definir a adoração: latria e proskuneo. A palavra latria refere-se à submissão de quem serve outrem. Por sua vez, proskuneo significa adorar, ou o ato de adoração. No diálogo com a mulher samaritana, Jesus utilizou o termo proskuneo, João 4, 20 a 24. Em português, a palavra adoração implica atribuir mérito ou valor a alguém. Em suma, adorar a Deus significa essencialmente reconhecê-lo, render-se e exaltá-lo por tudo que ele é e faz. Bom, na verdade, o louvor, nós louvamos a Deus pelo que ele faz. A adoração, nós adoramos a Deus pelo que ele é. Então ele é o quê? Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Então nós vamos a Deus reconhecendo que ele é Deus Todo-Poderoso, que é nosso Senhor. Nós nos rendemos totalmente a ele, reconhecendo o seu poder, sua autoridade. A adoração tem o sentido daquele cachorro que vai lamber os pés do dono. Esse é o verdadeiro sentido de adoração. Tópico 3, subtópico 2. Adoração como ato de rendição a Deus. O conceito fundamental da palavra adorar, proskuneo, no Novo Testamento remete originalmente à noção de beijar, associada a um ato de se dobrar os joelhos ou prostrar-se com a testa no solo, ou sobre os pés da pessoa a quem se está submisso. O episódio da mulher pecadora ilustra bem esse significado, Lucas 7, 37 e 38, e nos ensina a reconhecer a própria inferioridade
e também a superioridade daquele que estamos dispostos a servir plenamente. Então veja só, beijar, né? Beijar os pés, aí tem a ver com adoração. Aquela mulher, por exemplo, né? Ungiu a cabeça de Jesus. A outra mulher ungiu os pés de Jesus, enxugava com seus próprios cabelos. Aí tem o sentido de adoração. Olha lá, Marta, quando se encontrou com Jesus, ficou de pé. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, quando chegou, ela se ajoelhou aos pés de Jesus e disse: se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha a diferença entre o adorador e aquele que não é adorador. Então Maria tinha esse sentido de adoração. Essa Maria que é irmã de Lázaro. Foi a que ungiu Jesus com um unguento muito caro. Então veja que ela derramou aquele perfume caríssimo aos pés de Jesus e ainda enxugou com seus próprios cabelos. Esse é o sentido de adoração, que é aquele sentido do cachorro, né, que o dono chega em casa, ele vai lá e lambe os pés do dono. Esse é o sentido de submissão total e de amor intenso. Tópico 3, subtópico 3, adoração como ato de serviço a Deus. O serviço a Deus está profundamente associado à adoração. Esse é um ato espontâneo que demonstra o nosso reconhecimento da soberania de Deus sobre tudo. Assim, o serviço que prestamos a Ele, ou seja, cumprir os seus propósitos para nós, exige uma entrega total da nossa vida como um sacrifício vivo ao Senhor. Romanos 12, 1. De tal forma que não podemos servir a dois senhores, mas somente a um. Mateus 6, 24. Trata-se de uma entrega completa a Deus através da nossa existência. Então veja, quando nós nos entregamos totalmente a Deus para fazermos a sua obra, é uma maneira de demonstrarmos a adoração a Deus, reconhecer o poder, a autoridade de Deus sobre nós e nos colocarmos à disposição de Deus totalmente. Veja bem, entregarmos a nossa vida, tudo que temos, que somos, nas mãos de Deus. É dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. Olha só, esse é um tipo de adoração que agrada a Deus. É a adoração de nos entregarmos totalmente a Deus e confiarmos nele. Então, quem ama, obedece. Quem ama, trabalha para aquele que é o Senhor. Tópico 3, subtópico 4, uma experiência interior de adoração. Sentimos uma necessidade profunda de adorar a Deus, conforme é lembrado no Salmo 42. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Salmos 42, 2. A gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso satisfaz todas as carências da pessoa. Assim, a verdadeira adoração envolve uma postura interior que permite ao crente estabelecer um vínculo profundo com Jesus Cristo, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, a adoração é uma coisa que nós sentimos o desejo de prestar essa adoração a Deus, de estarmos diante de Deus em reverência, né? Ali dobrados de joelhos, muitas vezes com a cabeça no chão, ali no pó mesmo, diante de Deus. É o sentido da verdadeira adoração. A adoração tem a ver com humilhação, com sacrifício. Então nós temos que ter essa sede de Deus, sede de comunhão com Deus, de intimidade com Deus. Não é só uma posição exterior, mas interior. Então aquela submissão, aquela humilhação diante de Deus, o Todo-Poderoso. Nós nos chegamos diante de Deus em oração, ali como se Ele estivesse ali presente nesta hora, em pessoa. E nós estamos aos seus pés, falando com Ele, exaltando o seu nome, reconhecendo o seu senhorio sobre nós. Conclusão. Neste estudo, focamos nos ensinamentos práticos de Jesus acerca da adoração e, por consequência, discutimos a doutrina da adoração cristã. O capítulo 4 do Evangelho de João revela duas lições valiosas. A primeira é que todo ser humano possui uma necessidade a satisfazer, a necessidade de Deus. A segunda é que, em Jesus, a verdadeira adoração surge como um movimento que se inicia no interior. Tudo isso resulta de uma experiência viva com Jesus Cristo. Então vimos aí um resumo, né,
dentro aí do Evangelho de João capítulo 4, daquele episódio de Jesus com a mulher samaritana. E aí aprendemos muito sobre a adoração a Deus. Então sempre adoração a Deus. E aí quem é que nos estimula a essa adoração? Tanto Jesus Cristo como o Filho de Deus, quanto o Espírito Santo, que é Deus e mora em nós. Então essa adoração, olha só, em espírito, o Espírito Santo que está morando em nós liga o nosso espírito com Deus. Nós sentimos o desejo de adorar a Deus e o Espírito Santo é que nos conduz nesta adoração. E temos o que? A salvação em Jesus Cristo. Só chegamos ao Pai através do Filho. Por isso é preciso tanto de Jesus Cristo quanto do Espírito Santo para haver uma adoração legítima. Convidamos você que está nos ouvindo, se você deseja agora entregar sua vida a Deus, reconhecer realmente que Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus, da terra, que tem poder sobre todos os seres humanos, é o Deus soberano. Então, este é o momento de você entregar sua vida para Deus. Você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, nasceu aqui na terra como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou. Você crê nisso? Você recebe a salvação agora. Basta abrir o seu coração agora para Deus. Você recebe agora a salvação, recebe agora o Espírito Santo que vem morar em você. A partir daí, você se torna templo, morada do Espírito Santo na terra. Agora você poderá adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito com o Espírito Santo. Em verdade, porque Jesus é a verdade. E você está em Jesus agora. Vamos orar agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a sua cura agora. Vamos orar e você recebe em nome de Jesus. Pai, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora sendo convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, que agora estão se arrependendo, pedindo perdão pelos seus pecados. Recebe por filhos, Senhor. Toca neles agora. Ah, sim, Deus se agrada de você, da sua atitude agora, de se dobrar perante Ele, de se entregar a Ele totalmente. Receba agora a salvação, receba o perdão, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Você que está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Solta, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora, cura totalmente. Toda enfermidade, toda doença, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor. Glória a Deus. Olha, você recebe aqui o vídeo gratuito, recebe os slides gratuitos, os estudos gratuitos. Só te pedimos um favor. Dê aí um like, um gostei. Se inscreva em nosso canal. Tudo é gratuito. Isso vai nos ajudar a divulgar esse trabalho para outras pessoas também. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos para outras pessoas assistirem também. Isso é muito importante, porque além do estudo bíblico, nós fazemos o convite para as pessoas se converterem. Então você está evangelizando ao passar esse vídeo para outras pessoas. Não fique com medo da pessoa não gostar, não. Passe para todas as pessoas, inclusive as pessoas que não são crentes. No meio de umas 100 pessoas que não são crentes, pelo menos aí umas 20 vão ouvir, vão assistir. Quem sabe essas pessoas estão precisando só disso para serem salvas. Então passe, não fique com vergonha não. Você tem que ter vergonha de ficar falando sobre futebol, sobre outras coisas com essas pessoas. Mas sobre Jesus, não tenha vergonha não. Então se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone aí que é meu WhatsApp. Então passe lá no WhatsApp dizendo assim, quero receber material extra, CPAD. Coloque o seu nome, muito importante, coloque o seu nome e coloque a cidade onde você mora. Senão, eu vou ter que entrar em contato com você para colocar o seu nome e a sua cidade, para depois enviar toda semana para você esse material. Então, faça logo isso. Coloque aí, quero material extra aí da revista CPAD. Coloque o seu nome e coloque a cidade onde você mora. Se você deseja nos convidar, nós fazemos palestras para professores, superintendentes,
fazemos palestras para Escola Bíblica de Obreiros, pregamos o Evangelho para ganhar almas, ensinamos sobre discipulado, sobre evangelismo, sobre visitação nos lares, sobre escatologia, sobre missões, eu já fui missionário, sobre família. Então, nos convide, estaremos aí ministrando a palavra do Senhor e também podemos orar para que Jesus salve as pessoas, para que Jesus cure as pessoas, para que Jesus batize com o Espírito Santo, para que Jesus liberte as pessoas. Nós esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.